Tudo se resume a encontrar o nosso marítimo que ainda está a bordo, disse Kakdak em entrevista coletiva em Manila. Acredita-se que o tripulante desaparecido estava dentro da casa de máquinas do navio quando foi atingido pelo drone, resultando em graves inundações e danos à sala, disseram os militares dos Estados Unidos no sábado. O ataque perto do porto iemenita de Hodeida na quarta-feira também deixou o tutor incapaz de manobrar. Foi o terceiro ataque ao a um navio tripulado por marinheiros filipinos desde o ano passado, com 2 marinheiros filipinos mortos e 17 ainda detidos pelos Houthis no Iêmen, mostram dados do governo. Adolescente palestino morre de fome. Mostafa, um menino palestino de 14 anos, é a última vítima a morrer de desnutrição em Gaza. Os pais do adolescente, que foram deslocados do norte de Gaza pela guerra de Israel no território palestino, começaram a chorar após a morte do filho. As autoridades de saúde em Gaza acusaram os militares israelitas de bloquearem suplementos nutricionais que poderiam evitar que crianças famintas entrassem no território devastado pela guerra. Mostafa é apenas uma das 28 crianças que já morreram em consequência da fome imposta por Israel em Gaza. Forças israelenses atiram e ferem 2 durante ataques na Cisjordânia ocupada. 2 palestinos ficaram feridos, um deles gravemente, durante uma operação matinal realizada pelas forças israelenses no campo de refugiados de Jalazone, na Cisjordânia ocupada, segundo a agência de notícias palestina Wafa. Wafa citou a Sociedade do Crescente Vermelho Palestino dizendo que um dos feridos foi atingido por balas na cabeça e sua condição foi descrita como crítica. O outro foi atingido por fragmentos de bala no abdômen e na perna. Ambos foram levados ao hospital. 2 outros palestinos também foram detidos em ataques em Jalazone e no bairro Al-Mazayef de Ramallah. Entre os presos estava um homem originário da faixa de Gaza, relata a Wafa. Um soldado israelense aponta sua arma ao tomar posição durante um ataque do exército ao campo de refugiados palestinos de Jenin, na Cisjordânia ocupada, em 21 de maio de 2024, no que os militares disseram ser uma operação antiterrorista, sem fornecer mais detalhes. Autoridades de análise. Um número significativo da população de Gaza morrerá de fome sem ajuda. Médico. O Dr. Taher Ahmad, que foi voluntário no Hospital Nasser, no sul de Gaza, em janeiro, disse que mesmo nessa altura se esperava que a subnutrição em Gaza aumentasse, e que o Programa Alimentar Mundial tinha avisado já em novembro que a subnutrição estava a aumentar e que a ajuda de emergência precisava de entrar Gaza. Quando lá estivemos em janeiro, vimos como era difícil para os caminhões de ajuda entrar na faixa de Gaza e chegar às populações vulneráveis. Portanto, isto é algo sobre o qual muitas ONGs e muitos profissionais de saúde têm alertado, disse o Dr. Ahmad a Al Jazeera, falando de Washington, D.C. Não se pode simplesmente continuar a permitir a crise da entrega de ajuda humanitária, e não esperar que haja consequências para a população, disse Ahmad. Haverá uma parcela da população que morrerá por falta de alimentos. Especificamente, o que se vê é que as pessoas, que estão desnutridas, que sofrem de desidratação, se tiverem uma constipação comum ou se tiverem algum tipo de vírus estomacal, morrerão em consequência disso devido às condições no terreno, ele disse. Pessoas morrendo de fome. É disso que estamos a falar de um número significativo da população, acrescentou. A solução é muito clara e muito simples. Consiga ajuda. Consiga comida. Consiga água. E isso simplesmente não está acontecendo agora. Estudantes da UCLA realizam formatura em protesto contra a guerra de Israel em Gaza. Dezenas de estudantes de pós-graduação da Universidade da Califórnia, Los Angeles, e UCLA, fizeram uma manifestação em sua cerimônia de formatura para protestar contra a guerra de Israel em Gaza. Um vídeo postado no X por um grupo ativista mostrava os estudantes gritando: divulguem, desinvestam, não vamos parar, não vamos descansar, ao saírem da cerimônia na sexta-feira. No início deste ano, um acampamento de solidariedade pró-Palestina e de Gaza na UCLA foi violentamente atacado por uma multidão pró-Israel antes de ser retirado pela polícia pouco depois. Israel diz que aviões de guerra atacam sul do Líbano.
Os militares de Israel disseram que aeronaves de ataque atingiram um lançador de mísseis do Hezbollah na área de Aron, no sul do Líbano, e um armazém de munições, edifício militar e infraestrutura terrorista nas áreas de Ramia, Ula e Aitaron, no sul. Imagens de vídeo noturnas que acompanharam a postagem dos militares nas redes sociais mostraram edifícios residenciais e outros locais na zona rural libanesa sendo destruídos por mísseis. Cerca de uma dúzia de foguetes e mísseis também foram disparados do território libanês em direção ao norte de Israel na noite de sexta-feira,